Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula do Sistema Argus Cloud e hoje o que abordaremos é a parte de relatórios de produção. Nós podemos medir tudo que a gente acaba cadastrando aqui em apólices e engrossos através dos nossos relatórios de carteira. Então aqui eu vou saber o que é que está sem apólice, no caso de emissões pendentes, ou os meus documentos, né, apólices e endossos quebrados por status, né, o que é improdutivo, o que não foi renovado, o que é com status renovado ou cancelado ou vigente, essas coisas. Com esse tipo de medição eu consigo ver basicamente o que eu tenho de produção, o que foi cadastrado, mas eu estou medindo unicamente aqui em termos de status, o que é novo, o que é cancelado, o que é vigente. Agora, se o que a gente quer medir é a nossa produção, nós temos dois grupos de pensamento. São os relatórios de produção e os relatórios de mix. Existe uma diferença entre esses dois. O relatório de mix, ele te dá o retrato agora de coisas que foram cadastradas anteriormente. Então, por exemplo, se a minha medição for anual, se eu quiser ver o que aconteceu de 365 dias, é lógico que se eu tirar esse relatório hoje, provavelmente, pode ser que amanhã esse relatório esteja diferente. Por quê? Porque eu vou ter cancelamentos de apólice, eu vou ter renovações de apólice, eu vou ter coisas que vão mudando ao longo do período. Existem apólices que mesmo que começam um ano, elas são de prazo curto. Então vai refletir em coisas que vão sendo vencidas, então isso vai dando resultados diferentes. Então o mix, ele só considera relatório com status vigente. Ele te dá o retrato agora, o que eu sou agora. Já os relatórios de produção, eles já ignoram essa parte de status e vai te dizer, bom, dado um período, o que é que eu fiz nesse período? E aí agora, se você tiver esse relatório, pode ser que a apólice esteja vigente e amanhã esteja cancelada. Mas ela vai sair tanto em um momento quanto em outro. Ah, foi produzido no mês tal, ou no semana tal, o período que você quiser, vai sair, independente do status. O mix não, o mix considera somente o que é vigente. Fique bem gravado isso. E quanto aqui em produção, a gente pode dividir em duas situações bem distintas. Eu quero saber quanto eu fiz numa determinada seguradora ou nas minhas seguradoras, independente do ramo que eu trabalhei em cada uma delas. Já na outra situação, eu quero saber o que eu fiz de automóvel, independente de que companhia eu produzi. São enfoques diferentes. Então vamos pensar, por exemplo, nesse produção por seguradoras. Quando a gente acessa esse relatório, ele já vem com quebras prontas, que quer dizer o período, a seguradora, o ramo, se é apólice ou endosso e se o seguro em questão é novo, e aí é sim, ou é uma renovação. Não é novo, não é não. Desse jeito eu tenho cada um dos documentos aqui e isso realmente fica um pouco difícil de eu medir, de eu olhar. Mas, para isso eu tenho o botão pesquisar. Esse botão pesquisar nada mais é do que um enorme filtro que existe onde eu posso pegar essa leva de registros que eu fiz e fazer quebras específicas. Então, por exemplo, eu posso até chegar aqui no status e falar, olha, só me lista quem é vigente. Eu não quero saber outros status. Tudo bem, eu até posso fazer isso. Eu também posso fazer até com uma quebra por cliente, digitando o nome do cliente, eu quero saber a produção desse cliente desde que ele começou aqui dentro, ou por ramo, ou por seguradora. Nesse caso aqui, eu quero medir o que eu fiz em janeiro de 2024, então eu uso aqui a medida da vigência inicial. Tá? E venho aqui no meu botão pesquisar.
Quando eu venho aqui nesse botão, ele vai dar uma pensada, vai filtrar e vai trazer para mim cada um dos casos que tem para esse tipo de situação. Só que, como eu disse, se eu quiser analisar caso a caso, eu olho aqui. Mas, em geral, o que a gente precisa é de um resumo, onde apareça os totais que cada situação fez. Então, como eu estava dizendo, eu tenho quebra por período, dentro do período pela seguradora, dentro da seguradora por ramo, dentro disso eu tenho se é apólice, se é endosso, se é novo, se não é. E aí vem os somatórios que nos interessam. Então, eu quero ver prêmio líquido, juro, comissão, repasse, quantidade de documentos. Então, nesse exemplinho, eu tenho aqui janeiro de 2024, ó, só tem janeiro, não tem outro, poderia ter outros. Ah, eu estou com a AIG. Bom, a AIG, nesse caso específico, eu fiz dois documentos no ramo multirrisco empresarial e não fiz mais nada. Então, com isso, eu tenho o total da AIG. Beleza. Já no caso da Allianz, eu tenho 3 ramos que ela trabalhou. Bom, então o total dessa companhia foi 28 mil de prêmios, sendo que no RC teve zero, no multirrisco residencial teve esses R$ 210, no automóvel teve aí a diferença entre novos e não, deu 17 mil. Então eu tenho um total de 27 mil. Com isso, eu consigo ter os meus totais ramo a ramo, de tal modo que se eu vir aqui nesse gráfico, ele vai dar para mim como eu fui na Allianz nesse período. Bom, está na cara que o que eu mais fiz foi automóvel, e aqui foi zero, não foi nada, não é nada disso do que eu quero. Então eu comparei. E assim eu terei todas elas quebradinhas a tal ponto que eu posso chegar aqui no finalzinho e olhar, bom, como é que foi o meu janeiro de 2024? Ah, tem esse 1 milhão e pouco produzido. Vamos ver isso em termos de gráfico. E aí eu tenho com quem eu trabalhei mais, menos, e assim eu posso até inclusive mudar esse gráfico se eu tiver vontade. Mas eu tenho aqui as minhas 4 grandes, se for o caso de pensar. Com esse relatório, eu tenho aqui a minha situação, posso imprimir, fazer o que eu quiser, ainda aqui em exportação, eu posso imprimir isso ou exportar para o Excel, do jeito que eu achar importante para mim. Da mesma forma, eu venho aqui em financeiro, produção, uma dica, enche bem a paciência, fica aqui, e aí tira do lugar, aí apaga. Para você prender, você dá um clique na posição onde você quer. E aí você consegue ir para os lados sem grandes traumas. Tá? Produção por ramo. A lógica é extremamente similar a esse segurador. Então eu também posso vir aqui do mesmo jeitinho. Eu quero o mês 1 de 2024, pesquiso, ele vai me dar um resultado. Eu também não vou perder, vou com a minha barra de rolagem, resumo. E ali ele vai gerar para mim um resultadinho, exatamente como eu falei, ó, automóvel. Como foi meu automóvel? Olha só. Agora eu quero ver como é que eu trabalhei em termos de gráfica aqui, ó. Então vem aqui, ó, automóvel. Aí ele mostra para mim, aí eu sei em quem eu acabei, que ramo eu acabei jogando mais produção. Tá? Então, isso porque eu quis por prêmio líquido. Eu poderia ver por outros tipos, aqui por juro, aqui por comissão, por quantidade, e assim sucessivamente. Quando a gente fala de mix, apenas vou passar aqui para que fique tranquilo, a visualização já é um pouco diferente. Lembra? No outro eu vejo detalhe por detalhe, aqui já vou acumulando. Vou fazer a mesma situação. Eu quero a vigência inicial de janeiro do 24, pesquiso, mesma história. Vamos para resumo.
Quando eu vou em resumo, a visualização é um pouco parecida com aquele da produção, lembrando que aquele é somente tudo e este é somente vigente. Então, a Alias, eu tenho automóvel, multi-risco, pneu, isso. Ou seja, você vê que os valores não são tão distintos, porque até eu estou com um mês recente, estamos em maio hoje. Mas eu tenho situações em que as coisas são diferentes. Então, eu estou olhando, dado uma seguradora, quanto eu fiz, quanto foi o meu resultado aqui, né? Então, eu tenho perfeitamente aqui a minha situação em termos de quantidades e valores. Então, eu vejo de uma maneira bem clara, bom, na Porto Seguro eu fiz tanto. É mais detalhado, aqui eu não estou considerando apólices, divisão por apólice, divisão por endosso. Naquele lá eu vou num nível de detalhe extremamente maior. Bom, em termos de relatório de produção, o grande segredo sempre foi, aliás, como qualquer relatório do sistema, o botão pesquisar. Se você vem aqui e coloca o filtro que você quer, então, por exemplo, eu posso querer olhar somente quem tem um prêmio líquido maior que tanto. Ou seja, coisinhas com zero, aquele monte de endosso de atualização cadastral que só gera volume, eu posso não querer ver isso. Ou comissão ou repasse maior. Então, com isso, eu consigo gerenciar. Da mesma forma que eu tenho maior, eu tenho menor, eu tenho igual. Eu quero, por exemplo, encontrar todos os documentos cuja apólice é tal. Então, por exemplo, eu preciso saber tudo de uma apólice, todos os endossos que aconteceram. Se você pega seguros de benefícios, então, você vai encontrar a apólice mãe mais uma boa dezena de endossos de atualização de faturas mensais. Ou dependendo do negócio, por exemplo, o ramo transporte, você vai ter uma coleção de averbações que geraram endossos, então vai ter dezenas ou até centenas de relatórios, perdão, de endossos que vão estar constando num único mês. Então, às vezes, eu preciso saber essa documentação toda. Então, quando eu venho e encontro uma forma, pelo próprio cadastro de apólices e endossos, aqui é um grande campeão em que eu posso vir aqui na pesquisa e posso fazer, bom, eu quero tudo que seja da apólice 1, 2, 3. Ou eu quero ver tudo que é da apólice 1, 2, 3, mas que está igual, né, no caso contém, um V de vigente, ou seja, eu não quero ver endossos cancelados ou coisas não pagas. Ou tudo que é de uma seguradora. Ou eu quero tudo de um cliente que esteja em uma seguradora específica. Com isso a gente tem filtros bem completos e a combinação disso, porque elas não são limitantes. Eu posso colocar aqui, eu quero tudo que é apólice que esteja vigente, que seja de automóvel, que seja da Porto e que seja do produtor 1 junto com o produtor 2. Eu posso colocar todos esses filtros encadeados. Com isso, a quantidade é infinita de relatórios. E essa é uma liberdade que o Argus Cloud permite para o usuário. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. E quaisquer dúvidas, comentem no próprio vídeo aí que vai me ajudar bastante.